Olá, eu sou a Priscila Yamagami, bem-vindo ao Pode Pri. Mais um episódio aqui do Pode Pri, hoje está mega especial e muito atual, muito up-to-date, porque a gente está numa semana para falar do tema e a gente conseguiu na agenda desse querido um espaço para falar sobre o Enem. Mas antes de você saber muitas coisas sobre o Enem, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar para todo mundo que você sabe que está fazendo Enem, que tem agora a segunda fase e que precisa de dicas valiosas de uma pessoa que é craque no Enem, é um querido, está na nossa rede de educação e também tem um currículo aí muito bacana. Hoje eu estou aqui com o Renan Castro. Renan, obrigada por estar aqui. Obrigada por aceitar assim de bate-pronto, né, nessa correria do Enem. E o Renan sabe tudo de Enem. O Renan tem um currículo aí, ó, é um currículo considerável aqui, que tem que até ler, porque o currículo é grande, mas ele vai contar para nós. Só vou dar uma breve introdução. Ele é doutorando em Geografia, é mestre em Planejamento e Gestão de Territórios e é formado e licenciado em Geografia. Ele é diretor de uma escola municipal aqui nossa e tem várias outras atividades e principalmente um cursinho, né? Fundador e coordenador de um projeto social que chama Cursinho Popular Maio de 68. E aí o Renan está aqui de forma muito bacana e solícita para trazer para a gente informações sobre o Enem, curiosidades, dicas e tudo que ele tem no histórico aí sobre isso, né, Renan? Obrigada, viu? Pri, agradeço muito o convite de estar aqui, estou bem feliz, é um privilégio poder conversar com você, uma educadora também, e poder falar sobre o Enem. Eu sei que os jovens principalmente, mas não só, estão nesse momento do Enem, então vai ser um prazer imenso falar sobre esse período. E minha formação que você colocou tem bastante coisa, mas quase tudo ligado à educação. Legal. Eu espero conseguir aí contribuir um pouco com essa fase, com esse momento dos alunos. Com certeza. E Renan, eu também estou muito feliz porque você é um menino, né? Tão jovem, com um currículo tão incrível assim. Você deve inspirar aí muitos jovens, muita turma aí que está indo para o Enem, não é não? Espero que sim. Sim, eu tenho A gente, certeza. isso é uma parte gostosa da nossa profissão, né? E quando chega esses momentos de prova, do Enem, então alunos dos nossos projetos sociais ou alunos que passaram ao longo do tempo com a gente nos procura, pede ajuda, pede dicas, orientação, e alguns que depois conseguem passar. Essa é uma das partes boas de ser educador. Então, espero que seja uma inspiração positiva. Com certeza. E gosto bastante. Que legal, que bacana. Vamos falar então um pouquinho do Enem, depois a gente vai falar um pouquinho do Renan também, né, sobre o Enem. Essa edição desse ano, você quer colocar alguma coisa? Tem alguma similaridade com os outros anos? O que você achou dessa edição, né, dessa primeira prova nesse final de semana? E como que você está vendo esse momento do Enem, né, um governo novo aí? O que você tem a nos dizer se você fosse apresentar o Enem hoje para a gente? Sim, o Enem, desde do seu primeiro momento, que era uma prova para avaliar o ensino médio, em 98, ele foi mudando. Então, um pouco mais para frente, ele vai se tornar esse exame que dá acesso para as universidades públicas e privadas, né, através do ProUni e do SISU. E ele vem se alterando desde então. Ele é uma prova mais ampla, ele é uma prova que exige um repertório cultural desse aluno que vai além daquele conteúdo formal, fechado. E ano após ano eles vêm aprimorando. Eu achei esse ano a prova muito boa. Achei uma prova difícil, densa, porém com temas bem atuais. Então, desde exatas, biológicas até humanas, você percebe uma contextualização, você percebe uma tentativa de dialogar com o mundo real. Então, o Enem, diferente de outros vestibulares clássicos, como a FUVEST, por exemplo, que tem outra cara, outro formato, ele tenta fazer essa interdisciplinaridade entre as disciplinas, tenta contextualizar. Isso eu acho bem interessante. Então, aquele aluno que estava preparado, que para além dos estudos de um conteúdo mais formal, conseguiu também assistir um teatro, assistir filme, ter um repertório cultural um pouco além, sair um pouco da casinha daquele estudo formal, acredito que foi bem. E a redação, temida redação, foi esse sábado, né? Eu vi o tema, né? Bacana. E eu acho que a gente pode até abrir um espaço aqui para a gente falar especialmente da redação.
quando você traz nessa questão do repertório, né, Renan, e a gente, puxa vida, hoje a gente vive aí um mundo com tanto acesso à informação, por outro lado, muito superficial, né, que a gente vê, que a gente olha tudo, e vamos colocar aí nesse balaio todo, né, a gente olha tudo, mas não se aprofunda em muita coisa, né, então também, e aí fica difícil quando você não tem algum nível de profundidade, ou como você falou, busca de repertório, a gente fala muito do fit cultural, né, de ter acesso a algumas questões aí culturais, enfim, no nosso país. Então, como que você vê esse jovem? E eu convivo, hoje menos do que eu gostaria, porque eu estou afastada das aulas, né? Eu recebo esse aluno na FATEC, era na Brás Cubas, fui da Uninove também, e você está mais ali em contato, né? E como que está esse aluno? Em que circunstância você vê ele tendo acesso a tudo isso para ter esse fit cultural e conseguir desempenhar dentro do repertório que ele tem, manda bem nas questões, né? Como que você está vendo isso, Renan? Eu vejo, assim, eu acredito que a tecnologia, claro, ela veio para todas as áreas, todos os setores, inclusive na aprendizagem, na educação, e ela veio para ficar e vai ficar. O que eu percebo é que, sobretudo essa geração atual, mas mesmo a nossa, a minha especificamente, a nossa... Você é bem mais novinho. Tá tendo uma dificuldade muito grande em conseguir lidar com a quantidade de informações, que informação é diferente de conhecimento. Então, ao mesmo tempo que ele consegue acessar tudo, sistematizar tudo isso para estudar, por exemplo, para um vestibular, não é algo simples, é algo que exige, inclusive, um professor, alguém que seja da área, para conduzir ele no que é mais relevante dentro de cada área, o que mais aparece. E, além dessa questão, desse bombardeio de informação para essa geração, foco. Eu sinto, você olha, por exemplo, em qualquer shopping, em qualquer lugar público, por exemplo, as pessoas estão sempre no celular. Você pega, por exemplo, uma novela, você pega o próprio Instagram ou outras ferramentas, tudo é muito rápido. Muito. Os 8 segundos, né? 8 segundos e cada vez menos, né? Hoje eu escuto muitos jovens dessa faixa, 17, 18, 19 anos, que têm dificuldade, por exemplo, em assistir um filme. Que aí você tem 1h30 de um filme. E fala, eu não tenho paciência. Exato. Então, eu escuto cada vez mais isso. E, obviamente, para se preparar para um vestibular, você precisa se concentrar, tem toda uma rotina. Bumbum na cadeira, né? Exatamente. Não tem, e fora isso, não tem fórmula mágica que as pessoas procuram muito, né? Então, acho que essa geração tem esse desafio, conseguir se concentrar meio a todas as dispersões possíveis e imagináveis e conseguir, nesse mundo de informação que é positivo, essa capacidade de sistematização. Inclusive, acho que quem tiver isso daqui para frente é um diferencial, porque todos vão conseguir acessar cada vez mais o mundo de informação em qualquer parte do planeta. Agora... Exatamente, ficar e conseguir usar isso de uma forma, né? Então, acho que esses são os desafios. Legal, Renan. Você me deu uma deixa, eu não tenho como não falar disso, e que eu acredito muito, sabe? Até queria a tua opinião. Eu tenho feito com os nossos servidores municipais, comecei na pandemia, na verdade. Eu estava em sala de aula quando, no fatídico março de 2019, né? 18. Foi 19 ali quando... a partir de segunda-feira, todo mundo online, né? Por conta da pandemia. E eu dei, esse último semestre, antes da campanha, de vir para o mandato e tudo, eu dei aula online na FATEC. E aí, foi assustador, assim, né? Primeiro porque foi um momento terrível da nossa existência e aquela questão de... Eu tinha um monte de iniciais na tela, porque a galera não abria a tela pra gente ter aula, e a gente meditou online. Cara, a gente não sabia como lidar. Sempre fui do EAD, sempre fui do ensino à distância, né? Comecei o EAD na Brás Cubas em 2006, então assim... Mas foi diferente, né? Você... foi drasticamente tirado do presencial, jogado para online e se vira. E uma situação de pânico. Então, a turma ficou muito apreensiva, angustiada e tudo mais, e a gente meditou muito na tela. Então, eu usei uma meditação até da professora Marina Campos, que você deve conhecer, que é da UMC e tal, e aí eu fiz uma meditação guiada para trazer atenção plena. Esse foi o grande objetivo. E foi muito legal, porque eu dou aula de empreendedorismo, marketing, para turmas de análise de sistemas, logística, RH. E no final da primeira meditação, que foi numa quinta-feira da primeira semana de pandemia, o aluno falou, vamos fazer isso todas as aulas, professora, semanalmente?
Eu achei surpreendente, ainda mais um aluno de tecnologia, né? Sim. E aí, quando você traz pra gente essa questão da permanência, né? Ou a impermanência, eu vejo a importância de tratar esse treino dessa atenção plena, sabe? De respirar, de estar aqui de verdade, de se desconectar de tudo. Então, quando eu tô aqui, tá aqui o celular, mas não, nem olho para ele. Eu quero estar com você plenamente. E pra gente que é de uma geração off, é mais Sim. fácil. Mas como que é isso para essa geração? E eu tô levando isso para os servidores públicos, sabe, Renan? Porque eu acredito que a gente liga um automático, cara, e vai. E da mesma forma para estudar. Eu vejo pela minha filha, que tem 13 anos, ela fala, mãe, socorro, mãe, né? Eu falo, que socorro nada. Eu não tinha internet. Eu estudava com a enciclopédia Barça, Abril. Eu ia para a biblioteca para Papai Almaço e ficava anotando. Então eu falei, minha filha, você está no paraíso, né? E ela nem consegue, acho que, imaginar isso tudo. Você acha que faz sentido a gente trazer essas questões relacionadas mesmo à respiração, né? A trazer atenção ali, treinar essa atenção plena? O que você acha disso? Eu tenho pleno acordo, assim, eu acho que cada indivíduo é único. Então, qual que é a minha perspectiva disso? A meditação, por exemplo, eu não conheço com profundidade, mas eu sei que é uma das técnicas, inclusive no nosso cursinho, todo ano, quando chega próximo vestibular, normalmente a gente chama psicólogo. Ano passado a gente teve uma fisioterapeuta que trabalha com meditação, uns dias antes, exatamente para trabalhar essa dimensão com o aluno. Então, eu acho que essa é uma abordagem possível. Considerando que cada aluno, cada pessoa é única, eu recomendo... exato. Cada um acaba se encontrando dentro de uma perspectiva. Legal. Por exemplo, eu preciso muito, para estudar, estou no doutorado agora, então preciso ler, preciso escrever, né? fazer tudo. Eu preciso anotar. Tá. Eu preciso anotar. E não pode ser no computador. Tem que ser para na mim mão. é diferente. Tem que ser. Depois eu coloco esse fichamento depois no computador. Para ficar guardado, para eu poder revisitar. Para fixar, eu peguei um livro de 400 páginas, li. Eu ouço muito, mas passou uma semana, não lembro mais nada. Normalmente, sim, você precisa fazer algum fichamento, fazer alguma correlação, fazer uma crítica, uma anotação. Isso. Então, eu preciso, é minha forma. Alguns já não, escutando alguém, já consegue trazer alguma coisa. Então, tem várias formas de aprendizagem, isso, né? que é muito que a gente usa em sala, né? Exatamente. É o visual, Exatamente. é o auditivo, às vezes é o sinestésico, né? E o que tem de aluno, isso cada vez mais, acho que fruto dessa sociedade atual nossa, né? Que às vezes está preparado para uma prova, como o Enem ou outras qualquer. Pesada, né? Mas chega na hora e trava por ansiedade, por medo, por até uma questão minha. Quando a gente começou quando eu comecei a dar aula em pré-vestibular, esse tipo de aula, né, e o próprio projeto social, eu não dava assim a devida importância para essa parte. Eu achava que isso não tinha tanto, até pela falta de experiência, talvez. Depois a gente começou a reparar na prática que isso afeta demais, que é uma dimensão fundamental. O aluno está preparado, mas chega na hora e trava. Aí por N questões, e mesmo a ansiedade, que, por exemplo, uma meditação ou outras formas podem ajudar. Né? Eu brinquei com eles, porque essa da Marina, ela tem 3 minutos, e eu tenho uma técnica, que é um videozinho de 1 minuto. Então eu falo assim, para 1 minuto. Porque não adianta você começar a querer tentar fazer uma meditação de meia hora, coitada, que é muito difícil pra gente, pra todos, né? Então a gente fazia 1 minuto, aí fazer 1 minutinho, aí você parte pro de 3, né? Então é um treino mesmo, Sim. né, Renan? E é o que você falou, eu acho que é dar todas as técnicas e eles vão se ajustar ao que mais tem a ver com eles, né? O importante é a gente, acho que, proporcionar essa chance dele conhecer tudo isso, claro, né? Isso acho. E também uma coisa para mim é relevante, para essa geração, acho que sobretudo. Você tem as redes sociais. E normalmente o jovem nessa faixa etária eu percebo muito, mas nós também, assim, eu acho que todo mundo, mas o jovem é mais suscetível a ter essas pressões. Você olha, por exemplo, o Instagram, que eu acho que é o que mais se utiliza, imagino, não sei se tem outro, TikTok, outra coisa do tipo, mas o Instagram, você olha, a perspectiva que você tem é que todos estão estudando, viajando, passeando, felizes, cada um dentro do seu mundo. E isso acaba te pressionando enquanto indivíduo. A vida ideal. A vida ideal. Porque as pessoas colocam nas redes o que é bom. Inclusive de estudo. Estou estudando, fui bem em X coisa, Y coisa, e você começa a se comparar. E aquilo gera isso traz uma angústia, traz uma pressão maior
que, sobretudo, a juventude não tem ainda condições de Maturidade, lidar, maturidade né? para conseguir lidar. Então, eu acho que esse bombardeio tecnológico tem essas questões que precisam estar em mente. E eu acho que, nesse sentido, a meditação, a psicologia, de uma forma geral, Isso. tem um papel assim que pode ajudar muito Né? esse aluno. Porque a gente fala muito da questão do autoconhecimento, né, Sim. Renan? Até porque a gente precisa se conhecer, porque você é único. Sim. Não adianta você se comparar com o melhor padrão, o melhor parâmetro do Instagram, né, com a pessoa mais feliz. Quem é essa pessoa também que eu não sei, né? E a gente fala, não, esse sou eu, com os meus erros, meus defeitos. E até, você está comentando aqui, eu falei, vale criar uma página que eu acho que vai ter muitos seguidores, se já não tiver. As minhas frustrações, os meus fracassos, você não vê onde isso. eu tropecei, né? Isso é muito legal. Isso tem muito a ver com a minha área, né? Eu sou professora de empreendedorismo, que é contar os perrengues, né? Porque a maioria conta o sucesso, conta as vitórias, mas não fala, cara, mas para eu chegar até aqui. E aí a primeira coisa quando me chamam para falar da trajetória, né, da professora, eu brinco que eu dormi professora e acordei vice, eu conto primeiro o abaixo-assinado que eu tomei quando eu comecei a dar aula, cara. Eu tomei um abaixo-assinado, assim, na 3ª semana, na Uninove. E aí eu conto essa história, contei aqui essa semana até. Aí todo mundo fica assim, mas para mim foi um presente. Porque ali eu me liguei, opa, deixa eu melhorar. Aí que eu fui fazer mestrado e tal. Porque precisa contar. A gente tem os nossos perrengues e todos temos, né? Então, acho que por isso que eu te falo, a questão da verdade. É você abrir o coração e falar, ó, o que nos conecta é a nossa vulnerabilidade. Então, se a gente tem coragem de ser vulnerável, lá bem Brené Brown, né? A gente se conecta com o outro, mas de uma forma mais verdadeira, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem, sabe, com os nossos alunos lá, que estão chegando de você para nós, né? Que tem 16, 17 anos ali formando. Então é uma turma que a gente precisa ter muito carinho, assim, né? Muito cuidado, até por conta de tudo isso que você está falando e que vem enfrentar uma prova e que você fala, meu Deus, se for a primeira frustração, dependendo do preparo que ele tiver ou não tiver, como que ele vai ficar? Como ele vai reagir, né? Né? Aí e essa coisa também que a gente estimula muito os nossos projetos, esses pré-vestibulares, projeto social, da não competição. Isso, é aquela coisa. A cooperação, né? Cooperação. Eu sou um indivíduo, então eu vou fazer o meu melhor, vou cooperar com meus colegas. Sempre tem um que é melhor em física, outro é melhor em história, outro é melhor em esporte. Outro é melhor em esporte. Então você traz. A cooperação ajuda. Isso. Ninguém. A prova é ser individual, sim, mas a cooperação é muito mais saudável, inclusive nessa perspectiva, do que aquela competição, vou melhor que você. Não, com certeza. Então esse estímulo é importante também. Sim. E mesmo os cursinhos tradicionais, pagos, que eu já lecionei também, hoje tem repensado essa que antigamente era uma loucura. Chegava antes da prova... um japonês, lembra? Teve tudo, assim, né? Camisa, absurdo, umas camisas né? com umas frases, assim, né? Bizarras, né? Então, isso acho que mudou, tem mudado, assim. Agora eu vejo esses outros cursinhos, até eles têm colocado psicólogos para trabalhar essa questão da ansiedade. Porque é um estímulo que não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente pensar em escassez e a gente precisa pensar em abundância. Claro. Né? Que legal te ouvir, porque a gente vê que se tem essa preocupação, inclusive nos cursinhos, né? Tradicionais, enfim, isso é tão importante, né, Renan? Puxa, eu fico feliz, assim, esperançosa, sabe? Legal. Quais são as principais diferenças, então, que você vê nesse Enem, né? Você falou um pouquinho aí da prova, ela está mais multidisciplinar, contextualizada, né? E edições anteriores que você acha que são, assim, imprescindíveis para os candidatos se atentarem? Tem alguma... Eu diria que de 2017 para frente, que é um marco, o Enem se distancia mais da FUVEST, porque no começo tinha toda era mais próximo as duas provas. E de 2017 para frente ele começa a caminhar de uma outra forma, dessa forma mais interdisciplinar, relacionando os conteúdos. Então, assim, o que eu sugiro, talvez ao longo do ano, agora, obviamente, é mais complexo, né? Considerando que a gente está numa semana da prova e que vai ser a de exatas, agora biológica. Mas você conseguir selecionar bem os conteúdos de cada uma das disciplinas. Então, se você tem uma orientação, ótimo. E normalmente sempre alguém conhece um professor, assim, né? Seja das grandes áreas, de humanas, de biológicas, exatas. Sempre você conhece um professor, né? Todo. E pedir uma ajuda, se você não teve um cursinho, teve uma preparação.
Poxa, o que é mais relevante eu estudar desse conteúdo, da biologia? Eu sou da geografia, principalmente. Então, se alguém me chegar e me perguntar o que estudar para geografia, eu falo do começo ao fim. Vai cair isso aqui. Consigo até dar umas apontadas, né? Conforme o tempo vai passando, você vai pegando mais experiência, né? No que é relevante. Então, essa é a primeira parte. É muito relevante você conseguir sistematizar bem o que você vai estudar ao longo do ano. E uma segunda, que não é trivial, e como eu disse, qualquer cursinho mais tradicional do Brasil hoje leva isso em consideração. Cultura. E cultura entendida da forma mais ampla possível. Mesmo, né? Por exemplo, no nosso projeto social, a gente às vezes faz um cine-debate. Pega um filme que tem uma discussão densa, importante, bacana também, que seja divertido. A gente traz os alunos e vamos discutir. No começo, eles têm muita resistência, porque ele olha a aula como aula. Como aula, o professor falando lá 2 horas, que nem um maluco, e ele anotando. Isso é aula. Agora, participar de um cine-debate não é. E é incrível, né? Ou de um teatro. Ou, por exemplo, a FUVEST, esses tempos atrás, colocou os Racionais, né? A obra dos Racionais na prova. Então, assim, não só a FUVEST, mas... outras provas. Isso ajuda você a estabelecer conexões entre os conteúdos, porque se o conteúdo não faz sentido, seja da humanas ou das exatas, você dificilmente vai conseguir assimilar e porque não aplicar. está dentro do teu, exatamente, do teu mundo ali. Então, quando você consegue inserir dentro do contexto cultural no seu e começar a olhar para isso também, isso faz diferença. A gente força muito nossos alunos a romper, claro, tem as aulas formais, bonitinhos, conteúdos, mas que ele consiga também entender esse lado cultural como relevante para o Enem, principalmente. Que legal. Então, eu acho que esses 2 pontos são importantes. A organização do estudo mesmo, para onde você vai, e repertório cultural. É muito relevante. Cada vez mais... A própria redação do Enem esse ano demonstra isso, e ano após ano são assuntos bem relevantes e que estão na pauta do dia, político, social, econômico, Sim. né? Eu dou aula de atualidades também, né? Legal. Gosto muito. Gostoso, né? E eu mostro meus alunos no começo do ano, eu falo, gente, leia jornal. Eu falo, pode ser qualquer... Assim, jornais, obviamente, né, que tenham... uma boa redação, mas... Isso. E de preferência de várias... Exatamente. Para poder ter visões mais... Exatamente. Se tá politizado, mais para cá, mais para lá. Exatamente. Para ele poder ter senso crítico. Isso. Né? Eu exatamente. acho que é isso, que eu proponho. Assista. O que está acontecendo no mundo hoje? Você fala, o que está mais relevante acontecendo? É isso. Você sabe do que se trata? Aí, normalmente, não. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ou sabe muito superficial. E aí eu mostro algumas questões do Enem, de outros vestibulares, mas sobretudo do Enem, que, assim, se você acompanhou o noticiário ao longo do ano, com cuidado, com atenção, você consegue responder as questões. E é aquilo, né, Renan? Toda a história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. Então, busque os 3, né? Exatamente. Busque nessa dificuldade, nesse mundo de fake news, nesse mundo que cada um conta a sua versão, nesse mundo que tudo é editado. Então, assim, ele precisa se aprofundar um pouquinho, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Busca várias fontes, né? E entende melhor essa confusão, né, global que a gente vive, e que eu falo, por ignorância a gente entra em debates que viram embates, que viram guerras, né? Por ignorância, por não entender às vezes o outro lado, por não olhar por um outro ponto de vista. Então, a gente está formando um novo ser, né? Uma prova, ela é um pretexto, mas assim, é a formação do indivíduo, né? Então é bem bacana. E até a alfabetização científica, né? Na nossa rede aqui em Mogi, a gente fez uma formação com os professores sobre isso, né? Desde o primeiro ano se espera que o aluno comece, primeiro ano do Fundamental 1, que o aluno comece a entender o que é ciência entendida de uma forma ampla, né? Não ciência, a disciplina. Para quando chegar no ensino médio, ele tem essa capacidade, nesse mundo de informação, de conseguir selecionar o que é ciência, o que foi estudado, teve método e tudo, e o que é achismos e opiniões diversas, exatamente. Isso é narrativas, né? Exato, enfim, muito legal. Bom, o Enem é conhecido, né, por essas questões mais multidisciplinares que você falou, né? E aí eu acho que você já deu várias dicas de estratégias, né? Ele ler jornal, assistir programas, buscar informação. Isso é para a vida, né? Não só para o Enem, na verdade, qualquer área que você vai, você precisa estar informado aí em relação a tudo que acontece, né? Você quer compartilhar com a gente algumas dicas? Eu acho que especialmente como é uma prova que você falou densa, muito conteúdo e tal, como ele gerencia o tempo dele para essa prova? O que você sugere aí para a turma? O principal, a dica, e que os alunos não gostam de fazer ao longo do ano, que é uma briga, né?
Imagino que os que não estão ainda estão se preparando sozinhos em casa, ainda mais difícil. Você não consegue entender essa questão do tempo de prova, formato, se você não faz simulado. Legal. Se você não pratica ao longo do ano. Né? E eu digo praticar, não assim, pegar uma questão também, mas assim, você pegar alguns momentos, 3, 4, 5 vezes ao longo do ano, e pegar um simulado, e tem vários lugares aqui em Mogi que fazem simulados, simulam realmente o dia da prova. Com toda a pressão. Com toda a pressão, que aí você vai conseguir entender, primeiro, o tipo da prova, que a gente brinca, né? Cada prova tem uma manha. Então, assim, um concurso público, por exemplo, você tem que ver qual banca está organizando aquilo. Você começa a fazer várias vezes vários simulados, você começa a entender o jeito daquela banca trabalhar. O Enem tem um jeito. E se você começa a fazer simulados, é impressionante. Claro, eu sou da geografia, então eu vejo uma prova, eu consigo ver de forma mais clara. Mas mesmo um aluno que não é especialista nas áreas, né, biologia, geografia, matemática, conforme você vai fazendo simulados, você começa a perceber algumas repetições de forma. Isso faz uma diferença gigante. E não é à toa que muitos passam na segunda, terceira vez, porque começam a entender o jeito da prova. Então, inclusive o tempo. As primeiras vezes de quem não se preparou muito, não deu tempo de passar para o gabarito, não deu tempo de fazer a redação, não deu tempo de... enfim, é porque talvez não tenha praticado, manha, né? E praticado também. Isso. Porque... assim, treino, né? E é treino. E eu digo que eles não fazem porque sair de uma prova de 5 horas, 5 horas e meia, você sai exausto. Você não sabe nem por onde você entrou, Exato. né? Então é muito cansativo. E ele não quer fazer isso ao longo do ano, porque exatamente não é algo prazeroso. Mas precisa fazer, Mas né? precisa. A gente, desde o começo do ano, para todo mundo que conversa comigo ou nos projetos, a gente fala, pessoal, tem que fazer prova. Vai ter tal data, no já tal se lugar. Programa, né? Isso vai ser difícil, mas é fundamental. Sim. Então essa é uma dica, inclusive para controlar o tempo. Você só aprende quando você simula aquele... Vivencia, né? Então é o principal. E aí você faz uma continha básica, quantas questões tem, mais ou menos tempo, quanto que eu vou ter. Aquelas que a gente emperra. Exato, por exemplo, na redação, eu tenho mais facilidade com a escrita? Não tenho, então vou ter que deixar mais tempo, menos tempo para redação. Agora só exatas e biológicas. Então é uma prova de 5 horas, eu preciso dividir o tempo mais ou menos. Bateu o olho naquela questão que eu tô com muita dificuldade. Passa para a próxima, vambora, né? E depois volta para ela para tentar se debruçar. Né? Uma professora, a gente fez sábado uma live com uma psicóloga, né, para falar dessas questões mesmo da pressão, da ansiedade e tal. E aí uma professora entrou e falou: começa a redação, legal, tal. Deu um branco ou deu uma travada, vai para as questões de português, porque muitas vezes elas têm dicas que podem vir para a redação. Sim. Né? Acho que tem uma... Porque aí te abre também um pouco a mente, claro. Enfim. Eu, por acaso, semana passada eu falei aqui na TV da cidade sobre redação. Fiquei um tempo bom falando sobre redação. É que a redação já foi, talvez não vale assim, se debruçar muito. Mas é uma grande polêmica, assim, se faz primeiro a redação, se faz depois, se lê primeiro as questões. Eu sempre falo, gente, depende de cada um. Igual, eu particularmente tenho bastante facilidade na escrita, sempre tive. Então, eu dava uma lida no tema já, e depois deixava para o final. Tá, mas quem tem... Considerando o peso da redação, dependendo do curso, direito, se você escolheu direito, que é a segunda fase não, mas que tem um peso maior a redação, tem lá a lista de peso, você precisa ir bem na redação. Vai ter uma porcentagem da nota, vai ser muito alta. Então você precisa ir bem. Dedicar. Então talvez o seu cérebro um pouco mais fresco no começo, que exige um pouco mais de criatividade para fazer uma redação autoral. Talvez valha a pena. Então, a estratégia depende muito do indivíduo também. Do objetivo. Né? Do objetivo, do curso que ele vai fazer, do peso da redação. Tá. Então tem tudo isso para você considerar. E por isso que é legal falar com um professor antes. Sim. Né? Porque ele vai conseguir te dar a maioria segue por esse lado. Assim, acho que ninguém fala, essa é a fórmula mágica. Não tem, né? Porque é meio individual, exatamente. Né? Sob medida. Igual, né? para mim, funcionou sempre isso. Eu olhava a redação, tema legal, tenho facilidade, tem um tema gerador, né? Que já dá alguns elementos, estatísticas, para a prova. E fico na prova. Depois volto e consigo desenvolver bem. Né? Mas esse era o meu jeito. Exato. Para você é bem assim, né? Eu não me lembro. Eu gosto de redação também, eu gosto de escrever. Acho que eu fazia, eu não lembro. Acho que eu me inspirava na redação, fazia a redação primeiro, depois eu ia para a prova. Cara, você me lembrou na época. Eu sempre fui de escola pública, né? Nem tinha escola particular, assim como tem hoje na minha época. E também a gente não tinha acesso, né, a isso.
E aí eu me lembro que eu terminei o segundo grau, e aí fui fazer o médio hoje, que era o colegial. E quando eu fui escolher, eu morava em Suzano, né? Então eu fiz a escola no meu bairro, lá, Comunidade Brasília Machado Neto, primeiro e segundo grau, e fui para um vestibulinho para ir para o médio. E era técnico. Então tinha os técnicos, que era contabilidade, magistério, edificações, processamento de dados, e o inciso. O inciso era o médio normal, né? O de hoje normal. Eu não sabia o que era o quê. E aí eu fiz para contabilidade, Renan. Cheguei em casa e falei, gente, eu fiz vestibulinho para contabilidade. Meus pais olharam para mim, mas você quer matemática? Eu falei, mas é matemática? Pri, é contabilidade. Aí eu, puxa, eu não quero. Aí eu sei que foi uma confusão lá, e aí eu queria voltar para o inciso, e aí eu já tinha passado na contabilidade e não sabia o que fazer. Fui fazer Raul Brasil, porque era no Justiniano, fui fazer inciso no Raul Brasil, mas não gostei da escola, fiquei 2 meses lá. Não, vou fazer contabilidade mesmo e vou para o Justiniano. E fiz contabilidade, Renan. E assim, eu trabalhava no banco, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, eu comecei a trabalhar e já comecei a fazer colegial de contabilidade. Eu achava que o ensino profissionalizante na época, Sim. tal, né? Fui muito bem, fiz grandes amigos. Assim, eu já tinha uns amigos do meu bairro que estavam fazendo também. Só que no vestibular, Renan, eu não tinha base. Então aí meu pai falou, eu vou tentar pagar um cursinho para você ter. Eu tive 1 ano só de biologia, de matemática, geometria, trigonometria, química, física. Eu tive 1 ano, enquanto as pessoas tinham 3, eu tive tudo em 1, porque o resto era matemática financeira, era toda a matéria técnica, né? Olha, eu penei. Aí eu fiz esse cursinho para aprender. Como que você vai aprender matéria desse nível no cursinho? Então, eu sofria. Aí eu vi aquele pessoal todo que tinha feito altos colégios bacanas, só fazendo revisão. E eu aprendendo junto, no ângulo. Eu fiquei em pânico, sabe? Eu falava assim, meu Deus do céu. E eu vendo meu pai pagar uma grana, coitado, se sacrificando ali para tentar, né? Aí eu falei, não. Aí eu chamei e falei, pai, eu vou sair, eu vou na raça, eu vou na coragem, vou tentar estudar sozinha, não vou conseguir, eu sei, porque eu não vou conseguir aprender tudo isso sozinha, mas para de pagar, porque não vai dar certo isso aqui. E eu queria muito fazer comunicação, eu queria prestar a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Na verdade, meu sonho era veterinária, mas eu não tinha condição financeira, então eu desisti, porque era integral, eu trabalhava, né? E aí eu falei, vou fazer a SPM, que também era muito cara. Sim. E não passei no vestibular. Tava contando pro meu marido esse final de semana. Aí um dia meu pai abriu a porta do quarto, eu tava lá deitada no chão chorando, porque eu não tinha passado na SPM. E era um sonho. Mas como que eu ia passar? Eu não tinha feito Enem, ele não tinha como pagar. Aí eu falei, pai, eu vou fazer uma faculdade mais possível, né? E com o que eu conheço, com o que eu sei, porque não vou ter condição mesmo. E aí eu acabei que prestei o MC, Casper Libero e o NIP. E eu passei nas 3. E aí na UMC eu passei super bem, tal, mas eu não queria ficar na região porque eu achava que a comunicação estava muito incipiente ainda aqui. E eu fiquei entre Casper e Unip. E eram faculdades caras, né? E eu liguei no guia de estudante para eles me dizerem onde eu deveria fazer propaganda e marketing, que era o que eu queria. Aí ele falou, Casper é jornalismo. Você não quer jornalismo, não é na Casper. Faça o NIP, que a primeira turma de propaganda e marketing, eles vão investir no curso. E realmente foi muito bom. E eu sempre fui muito estudiosa, porque eu trabalhava, estudava, eu fiz a faculdade direitinho. Mas aí eu me lembrei do drama, sabe, que foi para mim, e o sonho de fazer uma faculdade que eu queria e não tive chance. Depois, claro, aí eu fui fazer mestrado na Metodista, prestei na USP também na época, né, fiz uma pós no Senac, mas foi, assim, me marcou muito, sabe? E a sua história é bem próxima da minha, inclusive, e de vários alunos que vieram da escola pública. Tem vários. E esse drama, por exemplo, do seu ensino médio, né, que o antigo segundo grau, ensino médio hoje deles, que não tem uma disciplina, que não tem outra, seja pelo curso técnico, né, que eu fiz também na época, ainda tinha, seja por falta, às vezes, de professor, somente física, química, biologia, você tem hoje uma grande dificuldade no ensino médio. Então, muitos desses alunos chegam nesse momento de preparação para o vestibular, exatamente o sentimento. Chegou no nosso cursinho,
primeiro mês. Você começa a ver as disciplinas e os conteúdos. E fala, eu não vi isso, né? Eu não vi isso em lugar nenhum. Isso, e né? aí, esse é um trabalho difícil no começo do ano, porque a gente só trabalha com alunos da escola pública, periféricos, tem todo um critério. E são alunos que muitas vezes tiveram uma formação muito frágil. E aí eles querem desistir, porque ele bate o olho naquilo e fala, olha, isso não é para mim. Né? Então é um convencimento de falar para ficar, não, veja bem, você vai conseguir, as coisas começam a fazer sentido depois. Às vezes é a família, né? Esse lugar que vai dar essa motivação, às vezes é um projeto, às vezes é um professor, é um amigo, mas tem que ter, porque para nós, eu vim do ensino médio público também, ensino público de uma maneira geral, e eu lembro, eu estudei aqui em Mogi, no Washington Luiz, e na época eu não tive durante praticamente 2 anos também, física e química. Eu até lembro dos professores que eu tive que foram 2 apenas e não foi durante o tempo todo. Então eu cheguei na época do vestibular também, não tinha pouquíssimo, não tinha e é o que é pior, não tinha nem condição de pegar um livro, porque não é aquela coisa só da vontade, você precisa de alguém para te orientar, não, isso aqui é aquilo ali, né? Então a gente se depara muito com isso. Muito. Então ter pessoas, programas, familiares que Vocês. consigam... um projeto social, a gente... Para falar, não, você é capaz... E olha, o que a gente tem de história, inclusive fica aí uma proposta de alguns ex-alunos nossos, inclusive alguns que estão fora do Brasil hoje, que vieram, assim, de periferias de Mogi, sem perspectiva, nem sabiam da existência, por exemplo, da universidade pública, de como ela funciona, ou mesmo privada, todas, claro. E passaram, né? Lindo, né? Então, universidades ótimas, estão aqui em Mogi estudando, estão em São Paulo, estão fora do Brasil. Histórias muito interessantes, assim. Muito legal. De pessoas que não tinham essa perspectiva, né? E às vezes só falta um empurrão. Isso, né? isso. E esse cursinho de vocês, que é incrível, porque na minha época... Eu também não tive. Eu falei, aí eu fiquei com pena do meu pai. Eu falei, pai, para, porque não vai rolar, né? E é muito triste, assim, porque eu me lembro até o sentimento, né, que você tem. Mas eu falei, de alguma forma eu vou pensar numa estratégia aqui para tentar compensar isso, né? Assim, a minha escola pública, de periferia também, mas foi muito boa. Eu tive bons professores, né? No primeiro grau, no segundo. Então, isso também foi muito legal, né? Teve até uma que comentou numa postagem minha, olha, foi minha aluna, hoje é vice-prefeita. Aí eu falei, e eu devo muito a você, Dona Ivone, muito. Ela ficou super emocionada. Que legal isso, né, Renan? Ficou muito famoso essas últimas semanas do Emicida. Não sei se você chegou a ver. Não. Uma professora, né, Emicida. Sim. Cantor famosíssimo, compositor, todos os prêmios possíveis e imagináveis. E ele fala que ele estudava numa escola periférica e uma professora, e aí mostra o momento e tal, que a professora... ele diz, me tirou da lata do lixo, que ele não se interessava pela escola, não gostava. E ela percebeu que ele gostava muito de quadrinho, né? E ele comentando. Foi, né? E ela falou assim, ele até chorando, fala, olha, imagina uma professora com 30 e poucos alunos, pegando o material didático ali, o conteúdo, transformando em quadrinho para conseguir me acessar, né? E me trazer para aquele espaço. Lindo, né? E ele falou, imagina, né? Ela tirou o tempo fora da escola para adaptar um material, para me trazer. E aí ele fala, ela me tirou do lixo, ele fala, ela me trouxe para o mundo. Que lindo. E aí ele faz uma homenagem para ela, né? Que lindo. E ela chora, tal, mas é isso, né? É amor, né? O poder dos professores é assim, gigantesco para fazer a diferença na vida de um estudante. Pode parecer um pouco clichê, né? Mas é real, né? É real. E a gente precisa, eu falo muito que na rede, né, municipal aqui, a gente precisa acertar esse coraçãozinho dos nossos professores, né? A gente sabe que muitos já estão ali. Eu falo que é o coração do ET, né? Que ele estava ali apagadinho, ele brilha. Desses que não estão brilhando, porque o poder, né, que a gente tem de transformação e de ação em cima de um aluno, na vida de um estudante, é muito incrível. Sim. Então, assim, despertar mesmo essa autoestima e esse poder, né, que é do professor. É muito, muito legal. A gente aqui pirando no Enem, né? Sim. Legal. As estratégias, então, mais eficazes para abordar as questões de múltipla escolha, alguma dica que você queira dar?
Normalmente, além do simulado, né, anotem, façam simulados, faça essa semana, faça Treina se não aí, né? fez, isso dá para fazer. Mas normalmente o Enem, você olha assim com alternativas, se você se preparou um pouco, você consegue eliminar normalmente duas, que está completamente fora do eixo. E é quase sempre, pelo menos que a gente escuta dos alunos, que você fica em dúvida entre duas. Mas se você conseguir chegar à conclusão dessas que estão completamente fora do conteúdo, você já consegue aumentar seu percentual de acerto, né? Então, é dar uma olhada boa e entender aquilo que foge completamente ao tema. E às vezes o enunciado dá essa dica, porque, como eu disse, o Enem mesmo em exatas, ele também privilegia o contexto, criar uma narrativa para construir aquela questão de exatas. Então, ajuda, né? Olhar o enunciado com cuidado. Em humanas, isso é muito forte, muito, muito forte. Mas mesmo em exatas, às vezes a dica para a resposta Tá lá. ou a dica para aquela alternativa que está completamente errado está no enunciado. Então, e por isso que o treino é importante, que uma prova de 5 horas agora, né, a segunda. Você conseguir estar concentrado para pegar essas sutilezas no enunciado, para te ajudar a eliminar aquelas alternativas que estão completamente fora, você precisa estar calejado, você precisa estar preparado, né? Já te dá uma vantagem ali, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma dica para esse momento, para essa reta final, relevante. Bacana, bacana. Dicas para melhorar a concentração, Renan? Você tem alguma técnica, alguma... Olha, como eu disse, ao longo do tempo eu fui pensando sobre isso porque a gente viu que era uma demanda. Como eu disse, cada aluno é muito único. Eu venho percebendo que essa questão da meditação, por exemplo, ajuda bastante. Conversar com um profissional, um psicólogo, assim, é uma diferença muito grande. Normalmente, os alunos que têm mais condições financeiras, que já romperam essa barreira, que antigamente tinha muito, né? Psicólogo, você está, né? Enfim, está desequilibrado. um Não. negócio... Não. Então, conversar. Ou, no mínimo, conseguir conversar acho que um professor. Porque, assim, essa questão da concentração e de como você vai levar a prova depende muito do acúmulo que você teve e o nível de preparo que você está se sentindo. Então, às vezes você até consegue, mas por tudo isso que você passou ao longo do ano, ou das suas características, da sua vivência, das suas questões, você dá aquela travadinha e talvez não se concentra como deveria, né? Então, eu acho que a procura de alguns profissionais quando é possível, ou conversar com algumas pessoas que têm mais experiência, ajuda. Legal. Até a nossa psicóloga no sábado falou, faz a respiração lá em tempos, né? Puxa em 4, segura 1 e tal, foi bem legal. Você acredita que eu faço isso? Mas assim, é muita informação na cabeça, né? Eu sempre fui meio avesso a esse tipo de abordagem, digamos assim. Até pelos preconceitos e tudo, né? Mas aí minha família, minha irmã, ela pratica yoga, algumas coisas. E eu comecei a dar uma certa atenção. E eu faço muita coisa ao mesmo tempo, assim. Doutorado, escola, trabalho, projeto social. Então, às vezes me dá um... E eu preciso parar, igual você falou. E eu comecei a ver que funciona. Respira fundo, sai um pouco, né? Respira, reflete sobre... Olha, o que está aqui é possível, tá tudo bem, sabe? Então, comigo deu certo. Ai, que né? legal. Isso. Mas faz poucos anos que eu comecei a fazer isso, né? Que bom. A me distanciar um pouco, usar a respiração. Principalmente quando eu fico mais ansioso, quando é algo que me deixa ansioso. Né? Que é fisiológico, né? Sim, Na verdade, sim. né? Dá aquela oxigenada E uma aí. ansiedade natural é bom, porque te deixa atento, te deixa impulsiona desperto, ali, te né? impulsiona. Mas não essa... Não a que trava, o né? estresse, né? Sim. Tá. Quais recursos online ou aplicativos tal que você acha que podem ajudar os candidatos aí ou a praticar ou monitorar o progresso? Tem alguns deles? Eu gosto muito... Assim, na internet hoje, simulados, que é assim... Eu acredito que não tem muito... Acredito não tenho dúvida, que não existe fórmulas mágicas, assim, né? No processo de aprendizagem ou de preparação para um vestibular, concurso, seja o que for. Mas fazer simulados, como eu disse antes, é a dica. E você tem uma série de plataformas que gratuitamente disponibilizam isso. Tem uma especificamente, que essa eu trouxe porque eu não ia lembrar, que chama Prepara Simulado, que além da redação, ela dá um feedback, um retorno, mas também prova, você consegue fazer uma prova, um simulado, e depois ele dá um percentual, como que você foi em relação a outras vezes que você realizou essa prova, em relação a outros alunos, sua média. Então, para mim está muito relacionado a
ao simulado. Então, procurar plataformas que tem diversas na internet que você possa treinar. Porque o conteúdo em si, eu ainda acho que é sistematizando o conteúdo, linkando o que é mais relevante, fazendo fichamento. Eu acho que é o clássico. Nas exatas, exercício, assim, você precisa fazer. Não tem outra maneira, né? A gente vê nas aulas, né? Mesmo os professores de exatas, que eu gosto de acompanhar às vezes, eu vejo, os alunos vê o professor fazendo na lousa, resolvendo um exercício. Nossa, é simples assim? Legal. Mas tá, aí passa. Aí quando ele vai fazer, trava. Então, o professor não vai estar do lado na hora que ele for fazer a prova. Então, você precisa fazer. Para você chegar às suas dúvidas, estou resolvendo uma situação, um problema, física, química, matemática. Travei. Tá, então eu vou consultar alguém, um professor, ou mesmo no Google, na internet, que às vezes você consegue achar uns passo a passo, resolução. E aí você vai, através das suas dificuldades, você avança. Agora, é aquela coisa, né, do aluno ativo no seu processo de aprendizagem. Que busca, né? Assim, não tem como uma aprendizagem sem uma busca ativa. Porque a gente fala, né, seja aqui na rede de Mogi, seja na universidade, seja no meu processo de aprendizagem de doutorado, se eu não tiver uma posição ativa, não vem, não né? Não vem. Então, você precisa resolver exercício. Então, eu ainda acho que é por aí. E tem várias plataformas na internet que te ajudam, né, a organizar e mesmo sistematizar esses conteúdos também, né? Legal. É bastante coisa, bastante informação, né? Revisão. Método para revisão que pode ajudar aí os candidatos a fechar ali, consolidar o conhecimento durante o estudo. Eu acho que é nessa linha que você fala, de resenha, resumo. Sim. Eu gosto muito, assim. Eu falo isso e vejo que muita gente, professores, mesmo alunos, fazem e costuma dar certo. Uhum. Eu, ao longo do ano, estimulo os alunos, né, a fazer fichamentos. Tá. Mas, assim, nada excepcional, nada grandioso. O que você entendeu ou alguma peça-chave para resolver alguma coisa. O seu entendimento, por isso que eu falei do ativo, né? Uhum. Porque, assim, se você tentar pegar uma palavra pronta, assim, um conceito-chave, não vai funcionar. Você precisa... O que vem desse conceito para mim? O que eu realmente entendi desse conceito? Né? Isso nas exatas também. Então, para fazer esse cálculo que cai muito no vestibular, qual que é o conceito-chave? Qual que é a girada? O que eu entendo que é relevante para resolver aquele exercício? Uhum. E você fazer essas anotações. E aí, na hora que chega uma semana dessa prova, você revisita isso tudo, né? Você dá uma olhada. Dá aquela batida de olho. Exatamente, aquela batida de olho, para você, poxa, isso aqui, verdade, isso aqui é relevante e tal. Então, e mesmo na internet também, nessa reta final, nesses dias finais, você consegue achar alguma coisa. Por exemplo, o que é mais relevante, o que mais cai no Enem em matemática. Aparece tudo, né, para você. As questões por área que mais caem em matemática, em geografia, história, aparece tudo, né? Aparece até a quantidade de questões que cai por área, assim. Aí que tá, na internet tem muita informação. A dificuldade é o aluno conseguir filtrar, né, isso. E por isso que um professor é tão relevante. Total. Nesse processo. Então, talvez nessa reta final, organizar esses fichamentos, se não tiver feito ao longo do ano, pegar alguma coisa do que é relevante. Legal, legal. Você foi falando aí dos métodos, eu lembrei, né? Mapa mental, né? Tem gente que gosta de fazer, eu também. Visualmente também é muito legal. Minha filha gosta e desenha, perde mais tempo fazendo as coloridinhas de 13 anos já faz mapa mental. Ela faz mapa mental ali. Ela falou, mãe, eu gosto de fazer. Eu falei, isso, faz, depois você me conta. E o que eu fazia, Renan? Na época eu tinha um gravadorzinho, né? Aqueles de fita mesmo, cassete. Então, às vezes era texto. Eu transformava em questionário, né? Então tinha o texto lá, eu fazia questionário aí escrito, gravava no microfoninho, aí ia tomar banho e ficava ouvindo para poder ir bem na prova. Então eu usava várias técnicas para poder assimilar ali o negócio. E eu me lembro dessa cena assim, era 12, 13 anos, eu gravando legal. naquele gravadorzinho, né, que a gente tinha, e ficava ouvindo. Então, cada um tem, né, a sua técnica. Pode usar o gravador hoje no celular, sim, ouvir também, né, a questão. Hoje tem bastante recurso aí para tudo isso. Falamos de métodos, plano de prova, acho que é dentro disso, você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que o plano de prova é a partir dos simulados que você realizou, e se não realizou ainda, realize essa semana. Simulado é a palavra-chave, que vocês já viram, né? Eu tô repetindo. Então, isso dá tempo para fazer. Dá. Hoje é quarta-feira, então você tem quinta, tem sexta
principalmente sábado, eu já não recomendo muito. Dá um break, né? Exatamente, mas dá para você pegar uma prova de exatas e biológicas, que é agora no domingo, e fazer uma inteira. Aí você consegue... Resistência, Exato. física, né? Aí você consegue traçar o seu plano, né? Ah, vou começar onde que eu tenho mais facilidade? É biológicas? Então, vou para biológicas e depois física, química, matemática. Vai enfim, sentindo, vai né? sentindo. Mas para isso é realmente muito individual. Não tem uma fórmula assim, olha, eu teria o meu, mas eu não sugiro, eu sugiro que você teste. Tem o seu, né? Exato, porque por isso essa coisa do aluno ativo. Ele tem que entender como que ele funciona, como que ele né? funciona. Isso, exatamente. Legal. Então eu diria pra ele fazer isso nesses Faz 2 dias. ó, Se não fez. Se fez, faça mais um também, que eu acho que não vai. não vai matar. Não vai Não vai fazer mal nenhum. Não tem vai fazer contraindicação, mal, né? definitivamente. Bom, a gente quer saber algumas dicas suas, tanto relacionadas ao tema ou não, que é num trecho aqui que a gente chama de dica do convidado. O que você dá de dica? Site, filme, livro, Instagram, página? O que você dá de dica para esse jovem nosso aí, tão incrível? Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu acho que ajuda. Eu vou tentar pensar nos dois. Principalmente filme e livro. Tá. Eu confesso que eu tô um pouco fora, assim, tô dentro do mundo... Focado no teu... eu tô dentro, mas eu tento não me dispersar tanto, porque a rede social, ela assim como pressiona os jovens, nos pressiona também. Então, se eu ficar olhando muito, perde o eu perco, seu bonde. Exatamente. Agora, filme e livros, eu ainda, claro, né, acho que tenho mais para acrescentar. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que faz a gente refletir a formação do nosso... E é um clássico e eu gosto muito. Chama Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. É muito, muito bom. E eu acho que dialoga com a formação da América Latina e mesmo a América de uma forma geral. E não que eu não estou pensando num livro para exatas, por exemplo, biológicas, porque eu acho que eu não teria isso para acrescentar. Tem os livros diretos, mas eu digo de uma forma mais ampla. Esse repertório cultural que a gente conversou e falou. E tem um livro que eu gosto muito também do Octávio Paz, que é Literatura, que fala sobre o imigrante mexicano nos Estados Unidos, que é muito bom, que chama O Labirinto da Solidão, Octávio Paz. Que é interessantíssimo. Eu acho que para um jovem que vai fazer essa prova é muito interessante, que chama da dupla ausência, que não se sente pertencente nem lá nem cá. É muito interessante, muito, muito legal. Principalmente, viu, para esse jovem que eu falo que foi a razão de eu vir para a política, que fala que quando você pergunta se tinha sonho, não tem sonho, e quando tem sonho é de ir embora do Brasil. Sim. Você sempre vai ser... Eu tenho um duplo sentimento em relação a isso. Porque às vezes é compreensível determinadas áreas fora, né? Mas às vezes você olha aquele jovem maravilhoso, cheio de possibilidades para contribuir, né, com a sociedade, seja com a gente, né? no campo das exatas, das humanas, sociedade. E que vai para outro país. Eu dá aquela... nem Deus, me fala, mas aí eu falei para eles, gente, quem que vai ficar? Exatamente. A gente precisa de vocês. Daí o que faria vocês ficarem? A gente queria lideranças, que a gente confiasse, uma política bacana, um país com perspectiva. Aí eu pensei comigo, né? Falei, poxa, será que eu posso contribuir com alguma coisa? Eu vou tentar, mas não imaginava, né, que, enfim... Mas é isso, então é legal, porque você, por mais que você tenha as questões de acesso, enfim, um monte de coisa, você sempre vai ser um estrangeiro, né? Você sempre vai ser um... Ele discute exatamente isso. E aí discute o sentimento desse latino, né? Como nós, mexicano, em outro país dito desenvolvido. E sempre sofrendo ali. Exatamente. Aquela, né? E aí, quando ele volta para o México também, é isso que é interessante. Ele também já perdeu um pouco os laços. E aí que ele chama da dupla ausência. Que ele não se reconhece mais nem... O livro, esse é um enredo geral. É muito interessante. Legal, né? Bacana, muito bom. E filme, aí é mais difícil, eu acho que pode, né? Eu não sei o corte, né? Porque tem aluno de 17 anos, 18. Mas, enfim, é um clássico, né? Eu gosto muito que discute a sociedade do consumo. É um clássico, que é o Clube da Luta. Um clássico. Assistiu? Não, acho que não assisti, mas eu sei. Não tem a ver com luta... luta, assim, né? Mas famosíssimo. Famosíssimo. Assim, né? E discutir a sociedade do consumo. Tá.
Muito. É um filme, eu acho que Vou jovem gosta. Vou assistir. É porque é um filme que provoca, assim, Tá. né? Essa coisa mesmo do celular, das pessoas Super vidradas conectadas naquilo. ali. Então, é um filme que dialoga Não, sobre legal, isso. legal. Então, E mesmo Matrix também, eu acho que é um bom É, filme. Eu é. passo para meus alunos Matrix. Clássico, né? Né? Assim, um clássico também que fala tem que... as pessoas ali num mundo imaginário. Eu discuto questão ambiental com Matrix, acredita? Os robôs tomaram conta, né? E aí, né? Quando eu estava na sala de aula, eu usava Matrix no ensino Legal, médio legal. para discutir Não, questão e todo ambiental. mundo tem que ver, né? Não tem jeito, isso Sim. não dá pra fugir, né? Só olhar a classificação, pelo amor de Deus. Então, veja se você pode Exatamente, e vai, né? exatamente. Legal. Renan, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, o Cauê Siqueira. O que acharam do tema da redação? Comentem, por favor. Nossa, pergunta clássica. Que eu até falei, vamos deixar lá pra frente pra gente... Eu vi muita gente comentando sobre o tema da redação. Eu também. Muito bom. Inclusive na TV eu falei dessa possibilidade de tema, né? Tá lá gravado, então não exatamente, mas eu falei diferença, equiparação salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e tava ali próximo. Então eu achei o tema muito bom, muito atual, um desafio que ainda merece aí ser pautado e discutido, sem dúvida. Eu também vi o tema, gostei, né? Principalmente até Claro. porque nós estamos aí diretamente relacionados. Acho que o tema tá aí, né, Léo? Tá na tela. Uhum. Para quem não sabe, né, esse desafio é para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho, né, do cuidado realizado pela mulher no Brasil. E aí eu pensei em algumas questões, né? Eu pensei tanto nessa mulher que trabalha em casa, né, nesse trabalho que é invisível, e a gente fala muito disso, né? A questão as jornadas, né? O cuidado. Às vezes a gente é centralizadora, sabe, Renan? A gente também puxa muito pra gente, né? Eu falo porque quando minha filha era bebê, cara, eu queria checar até se o punho tava soltinho para não prender. Então, assim, cara, umas coisas que também às vezes a gente traz muito pra gente. Precisa delegar um pouquinho, né? E a questão também do cuidado. E veio para mim muito forte a inversão da pirâmide, o cuidado com os idosos, o cuidado com a sociedade mais vulnerável, né, com todos esses próprios PCDs e tudo mais. Então, assim, dá para abordar muita coisa legal em relação a isso, né? Eu achei, os alunos acharam um tema difícil, no geral, os que eu conversei. Mas eu achei um tema, eu falei, gente, vocês estavam prontos para esse, pelo menos que passaram pelo nosso projeto, completamente pronto, que a gente trouxe essa temática ao longo do ano para discussão. E é um tema assim muito... Saiu um dado da Folha de São Paulo, eu acho que inclusive o tema gerador foi uma reportagem da Folha, que eu acho que as mulheres trabalham semanalmente 9,6 horas a mais que os homens para os cuidados da casa. Tem muita abordagem possível, tem uma discussão também agora desse achatamento que as mulheres, além do cuidado com as crianças, também dos idosos, isso que você trouxe agora, né? Então, achatamento da mulher, tendo que se desdobrar entre essas duas coisas, a famosa dupla, tripla jornada de trabalho da mulher, né? Que é muito discutido. Dá para abordar tanta coisa bacana, né? Muita coisa. E é um tema atual, né? Muito. As próprias mulheres na política, que você olha os números no país, baixíssimo, 15% né, no geral de todo o quadro político. Exatamente, né? olha o nosso município. E somos a maioria dos eleitores, Exatamente. né? Você vê que louco isso, que contrassenso, né? Então é um tema, acho que é um tema muito relevante. Dá para explorar muita coisa, isso. né? Eu gostei também, eu achei legal assim de olhar. E também de trazer um clique pra gente. Delega mais, né? Eu sei que é difícil, é que nem eu falei, às vezes a gente quer trazer tudo, mas delega. E eu tenho também um depoimento pessoal muito importante, que tudo isso que eu consigo fazer, eu devo muito ao meu grande marido, que me ajuda demais. Eu acho que eu posso contar que faz uns 3 anos que eu não faço supermercado. Ele que faz pra mim. E ele trabalha muito também. Ele tem o trabalho dele e tal. Mas ele fala, não, Pri, eu vou te poupar. Primeiro porque você no supermercado é pior que sofá de enchente, porque eu vou encontrando as pessoas vão conversando e tal, então minha compra, que seria de 1h30, vira 3 horas, eu não consigo, porque eu gosto,
né, Renan? Então eu converso. Eu tenho um negócio para te pedir, eu tenho uma coisa para te falar. E eu converso mesmo. Então, imagina. E ele fala, não, Pri, eu sei que tá muito pesado para você, deixa, eu vou lá, eu vou rapidinho. Ele é bem objetivo, como homem que faz compra, né? Pragmático. Bem, é isso. Então, ele me ajuda muito lá com a minha filha. Eu moro do lado dos meus pais, então eu também cuido dos meus Tem pais. essa rede de apoio. E isso é muito legal, né? Claro. Então, dá pra gente abordar até para trazer uma consciência para muitos parceiros aí, né? Sim. Eu acho E esse tema da redação, eu acho que eu, pelo menos, que eu acho numa posição, ele pode gerar esse tipo de debate, porque essa é uma temática atual, relevante, que precisa ser discutido, precisa ser superado, melhorado. Então, assim, depois do tema da redação, você vê jornal discutindo, pessoas discutindo, conversando, divergindo. Mas é importante levantar, porque ainda é uma questão na sociedade atual. É uma questão, total. Mas legal é trazer para a conversa, né? Claro, sempre. Claro. Legal, Cauê. Alana Matos, antes da prova, meus pais me pressionam e me estressam. Eu sei que querem o meu melhor, mas acabam me deixando mais nervosa. Como conversar sobre isso sem magoá-los? Os pais... Difícil a pergunta, né? Os pais, a gente repara muito isso ao longo do ano dos alunos, que os pais, às vezes, depositam uma expectativa no filho e, às vezes, até tensionam para escolher o que ele vai fazer, né? Muito grande. E isso atrapalha profundamente esse estudante, assim, porque ele é um jovem. Um jovem normalmente já sente mais, é mais sensível a esse tipo de questão toda. Tem mais dificuldade em lidar com esses sentimentos. Então, eu sugiro, que depende do pai e da mãe, né? Mas com cuidado, com um jeitinho, chegar e falar, olha, eu tô nervosa, é um momento importante para mim, então eu queria seu apoio, né? Eu quero o apoio, mas acho que ser claro. Eu verdadeiro acho, ali, isso, sincero, né? Sincero, olha... Quero um ombro, quero um colo. Exatamente, né? Acho que ser claro nesse sentido. Preciso de um colo agora. Uma pressão assim, essa prova é muito, assim, vai determinar a sua vida. Isso não cabe, né? Eu acho que ser claro isso com o pai e com a mãe que gosta, que eu acho que costuma funcionar, eu acredito. Nesse sentido, um colo, né? um apoio. Né? E a gente faz com nossos alunos, a gente fala, o mundo não acaba domingo, né, depois do final do Enem, independente se você tem 18 anos, 19, mas mesmo vai fazer com 30, não acaba, né? Então você vai fazer a prova, tá tudo bem, a gente vai ver o resultado, se você se dedicou, ótimo, você com certeza cresceu nesse processo, né? Você vai ter possibilidades depois de pensar, independente do resultado. Então, assim, não acaba, tá tudo bem, né? Faça ali o melhor possível e tá tudo segue bem. A vida. E segue a vida. E aprenda com isso, né? Exatamente. Então fala com o pai, com cuidado. Acho que você foi precisa, pede, né? Pede colo, pede carinho e aproveita, né, esse momento. Exatamente. Legal. Tem mais alguma pergunta? Não? Tá bom. Bom, indo aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar, mas a gente fala muito sobre o Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia oriental sobre a que você veio, né? Sua missão de vida, seu propósito, enfim, que traz o que você ama, aquilo que você faz bem, o que você pode receber por isso e o que o mundo precisa, né? Então, quando você consegue mais ou menos conectar esses 4 itens, você chega no seu Ikigai, né? A sua razão de ser. É uma filosofia de Okinawa, né? Onde as pessoas vivem em média 100 anos, tal, até porque tem todo sentido ali. E aí, perguntando para o Renan sobre o seu Ikigai, né? Que eu já vejo aí que você já achou seu Ikigai, né? Ikigai. Com certeza. Se você recebesse uma grana preta e boa, né? Para você desempenhar seu Ikigai, enfim, seriam 2 milhões na sua conta, que bem você faria para você, para quem você ama e para o mundo, Renan? Olha só, hein? Eu, por acaso, tenho uma tia muito querida, Eugênia, o nome dela. Ela é psicopedagoga, psicanalista e ela sempre me fala, né? Discute essa questão comigo. Do Ikigai e dessa discussão, tudo que traz. Então eu já conhecia. Que legal. Olha, 2 milhões, vamos lá. Isso para um profissional de educação é dinheiro, hein? Então, né? Para mim, assim, para as pessoas que eu gosto, enquanto indivíduo também, eu gosto muito de viajar. Eu sou da geografia, eu gosto de cultura, arte. As 2 primeiras partes, eu organizaria uma parte pequena desse recurso, que já seria mais que suficiente,
para viajar partes do mundo que eu quero conhecer, que eu tenho vontade de conhecer. E as pessoas que eu amo colocaria junto também nesse balaio. Levaria comigo. Ia na né? bagagem. Exatamente. Então, parte seria para o que pega para mim, né? Individualmente, para as pessoas que eu amo, que eu quero uma companhia qualificada, né? Para essas viagens que eu sou apaixonado. E o restante todo, a maioria, eu usaria para... Eu tenho um sonho que espero que em breve sim, pelas próximas décadas, de conseguir montar uma escola a partir de uma abordagem que eu venho estudando ao longo do tempo e para esses alunos periféricos, né? Que muitas vezes você sabe que tem ali um potencial gigante por N questões sociais, da sociedade, não conseguem essa oportunidade, acessar o seu potencial e contribuir, inclusive, com a sociedade. Então, eu queria muito usar parte desse recurso para impulsionar esse projeto, né?Essa escola. E seria uma escola tradicional ou uma escola de humanidades? Uma escola zero tradicional. Assim, eu gostaria, sim, que abordasse o que é considerado os conteúdos clássicos. É porque, assim, para mim, ciência... Eu até estava na pedagogia do MC falando esses dias com os alunos da pedagogia. Eu falei, o que é, né, educação? É você conseguir... tudo que o ser humano acumulou ao longo do tempo da história, que serve para você conhecer o mundo, a sua existência, e para conseguir se inserir. Nada mais, nada menos que isso. A educação serve para isso, não é para... assim, tem a questão do mercado de trabalho, que você escuta formalmente na legislação, mas vai muito além disso. Visão de mundo, do seu lugar enquanto indivíduo no mundo. Conforme você vai se aprofundando nas várias ciências, inclusive a matemática, as exatas, filosofia e matemática sempre caminharam juntos. Então, eu queria uma escola que conseguisse abordar isso. De uma forma... Exatamente. Algumas experiências, a mais famosa, talvez a Escola da Ponte. Tem a mitologia Waldorf também, que dialoga. Você tem isso eu queria fazer um mix. Então, essa é a nossa ideia na educação mogiana. Ah, é? O professor Zé Pacheco, ele é um dos nossos mentores, você sabe? Sim. Só que a gente quer, inclusive é um desejo do prefeito, ele fala, Pri, legal o Zé Pacheco, e ele, é muito bem-vindo, mas a gente quer beber de várias fontes para criar uma escola ampla mogiana, que tem a ver com a nossa realidade também. Né? Esse é o grande desejo assim, nosso, quando a gente chega. E a gente ainda acho que não chegou na compreensão, porque, sabe, talvez faça educação aqui, ou é muito barulho, né, Renan? Sim. É difícil. Eu cito com o projeto que eu faço parte. A gente tem professores assim, alinhados, digamos assim, com um projeto pedagógico, extremamente qualificados, assim, o que há de mais qualificado. E a gente está tentando, nesse microcosmo de um projeto social, com alunos se preparando para o vestibular, estamos tentando fazer essa transição, já, assim, fazendo um piloto, digamos assim, de misturar talvez uma abordagem mais tradicional com já trazer elementos dessas várias escolas de pensamento. Porque isso não dá, pelo menos me parece muito mais uma rede, por exemplo, como Mogi, né? Para você fazer uma canetada, por exemplo. Não, né? É um processo. Você tem que ter um né? processo, tanto para os educadores, porque a gente começou a conversar com os professores, é muito interessante. A gente falou, vamos romper com só esse tradicional, a gente falando e o aluno anotando. Mas e aí? Como é que a gente faz isso na biologia? Aí o professor, como é que seria minha aula? Seria num círculo? A gente vai fazer o método tal? Como é que eu vou trazer célula? Então é um processo, não é simples. Mesmo com pessoas que estão mais habituadas já a uma discussão desse tipo, não é simples. Mas esse seria onde eu utilizaria o dinheiro para avançar nisso. Na educação, não tem jeito, né? Que legal, viu, Renan? Que bacana. A gente está indo aí para o final, né? Vontade de ficar aqui conversando com você horas e horas, tem muito papo, mas é uma aula incrível, literalmente uma aula aí com o Renan. Agradeço demais a tua presença, a tua disponibilidade, né? A tua agenda. Obrigada por tudo. Que você leve muita sorte lá e boas energias para os seus alunos, né? Que eles venham aí fazer uma prova bacana no sábado também, no domingo também. E agradecer por tudo, e a gente se encontra aí nessa jornada da educação mogiana. Claro, foi um prazer imenso, fiquei muito feliz. Professores falam bastante, né? Se deixar a gente aqui... estoura o tempo do Léo. Estoura o tempo do Léo, exatamente. Mas foi um prazer imenso. Também, viu, Renan? Obrigada. Gente, agradecer você que ficou aí, compartilha esse conteúdo nesses 2 dias, né? Passa para todo mundo. Renan é um cara aí que tem muita experiência com tudo isso. Queria agradecer muito você ficar aqui com a gente, agradecer a RTV, que cede
né, esse espaço aqui tão bacana, toda a turma, o Léo, o Theo, todo mundo aqui do time. Agradecer ao Renan e vamos para o próximo Pode Pri em breve. Um beijo e para quem vai fazer o Enem, boa sorte. Muita sorte E calma. Juízo, e calma, e juízo. respira. Obrigada.